Salve nação santista! Eu sou Giovanni Martinelli, começando mais um boletim do diário com as últimas informações do nosso glorioso alvinegro praiano. O boletim hoje começa com um pouquinho de atraso. Eu queria que vocês entendessem. A gente estava acompanhando até a apresentação do novo homem forte do futebol do Santos, Paulo Autuori. Agora há pouco, o presidente José Carlos Pérez deu uma coletiva ao lado do Autuori e ele é o novo homem forte do Santos, apresentado hoje. E a gente acho que vai discutir muito esse tema aí nos próximos 30 minutos. Tem muita coisa para a gente comentar. Então, eu peço de novo desculpas aí pelo atraso, mas acho que era um bom motivo a gente que dar toda essa cobertura aí para a apresentação do Paulo Autuori, que estava programada para as 17 horas e 30 minutos, começou quase 7 horas da noite, né? Boa noite para o Adriano Luz dos Santos, para o Michel Ramos, para o Robson Martins de Niterói, está aqui. A gente vai comentar um pouquinho, então, sobre... primeiro, vamos passar o que aconteceu lá, né? O Giovanni Mota está aqui, o Edson Batista de Oliveira. O Pérez anunciou que o Paulo Autuori vai ser o responsável técnico por todo o futebol do Santos. Base, Cerejas da Vila, futebol profissional. Ele vai ter que implementar, pelo que a gente entendeu, uma metodologia de trabalho ali para todas as categorias. Ele vai ser o cara para resolver todos os pepinos que aparecem. O Pérez falou algumas vezes sobre jogadores das categorias de base que começam a treinar sem contrato e daí dá problema. Então, assim, o Paulo Autuori vai ser responsável por toda essa área técnica ali. Ele disse que não vai se envolver diretamente em negociações. O Pérez explicou que assim ele vai passar o nome, e daí o Pérez mesmo ou outra pessoa vai negociar. Ele não vai estar na negociação, mas os nomes vão partir do Paulo Autuori ali junto com o São Paulo. Ele não conversou com o São Paulo ainda, ele disse na entrevista, conhece, elogia o trabalho, mas ainda não conversaram pessoalmente. Isso deve acontecer nos próximos dias, né? Então, assim, vamos lá, vamos ver o que vai dar. A gente fez uma enquete, eu queria até pedir a opinião de vocês. A gente fez uma enquete no Twitter sobre o que o pessoal achava da contratação do Paulo Autuori. Tinham 3 opções lá: gostei, não gostei, fiquei na dúvida, ganhou, seguido pelo gostei, e o último ficou não gostei, não gostei. Então, mas assim, isso significa que a grande maioria do torcedor até ficou com o pé atrás em relação a essa contratação. Eu, como aqui é um programa é uma live que assim, vocês acho que querem saber as nossas opiniões também, eu vou dar a minha opinião. Primeiro, não acho que era hora de mexer no que tá acontecendo no Santos. Tem algumas coisas erradas que tem ali, que o São Paulo vira e mexe, briga com o Pérez, esse tipo de coisa. Então, assim, precisa melhorar? Precisa. Não sei se era a hora de colocar uma outra pessoa fazendo esse trabalho. Por quê? Porque, bem ou mal, fazendo as coisas, deixando tudo com o São Paulo, tá funcionando. O Santos tem uma campanha fantástica no Campeonato Brasileiro, divide a liderança com o Palmeiras. Eu não sei se você colocar uma outra pessoa neste momento pode dar um problema ali de encaixe, né? Então, assim, acho que talvez se pudesse ser uma boa opção para fazer isso no final de temporada, quando você vai começar a discutir planejamento, pré-temporada, negociação de jogador, vem ou vai, renovação, enfim, esse tipo de coisa. Não sei se seria uma boa atitude fazer nesse momento, meio de temporada. Tirando isso, vamos falar do Paulo Autuori. O Paulo Autuori é um cara que ninguém questiona caráter, atitude, até conhecimento de futebol, só que ele tem entregado muito menos do que ele fala. A gente levantou aqui no diário, eu levantei aqui até antes de falar dessas lives, os últimos 9 trabalhos dele, em nenhum deles ele cumpriu o contrato até o final, e muitos deles ele saiu porque ele pediu demissão. Ou seja, ele se irritou com alguma coisa que aconteceu e pediu para sair. Então, assim, tem trabalho no São Paulo que durou, em 2013, que durou 2 meses,
trabalho de diretor de futebol no Fluminense, que durou 4 meses. No Atlético Paranaense ele saiu depois que o Eduardo, ele não queria que fosse demitido o Eduardo Batista, demitiram o Eduardo Batista, ele saiu logo depois. O último clube dele como técnico, ele foi demitido após 4 meses. Então, assim, vamos torcer para que no Santos, e vamos deixar claro, a gente não torce contra em nenhum momento, vamos torcer para que no Santos funcione, porque assim, ele tem conhecimento de futebol indiscutivelmente. O problema é que nos últimos clubes ele não conseguiu transformar esse conhecimento de futebol em resultado, e por isso, nos últimos 7 clubes, ele durou ali, em média, 5 meses, né? Tendo essa passagem pelo São Paulo de 2 meses. E é uma posição que o Santos também tem um histórico que, assim, Gustavo Vieira de Oliveira, Ricardo Gomes, o próprio Renato, que parece que vai ficar, mas ninguém explica direito o que o Renato faz, qual é o papel do Renato. Então, assim, o Santos tem um histórico nessa posição ali, também de muitas mudanças. Então, assim, o que a gente tem que esperar? Conhecimento técnico é indiscutível que o Paulo Autori tem. Vamos ver se ele consegue transformar esse conhecimento técnico em resultado ali, em melhoras para o clube, né? Que é isso. Agora, eu acho uma temeridade você mudar neste momento. E acho, por exemplo, eu acho que ele tem, assim, ele não tem trabalho nenhum com base, ele não tem trabalho nenhum com futebol feminino. Então, assim, tá dando muito poder para um cara que tem um discurso muito bom, mas não tem resultado e não tem experiência nem em futebol feminino, nem em categoria de base. Me preocupa, mas enfim, vamos torcer para. Vamos falar depois de coisa boa, né? Rodrigo Deljutes está aqui, Serginho Oliveira, Rafael Almeida, Paulo Autori tem fama de encrenqueiro e desagregador. Não posso afirmar, mas é o que dizem. Você tem essa informação? Então, é um pouquinho do que eu estou falando, né? O histórico dele não tem dado resultado por algum motivo. Não sei se é por isso. Me pareceu um pouco hoje, isso que a gente tinha ouvido em alguns lugares, que ele passa alguma coisa de arrogância, assim, por conhecer muito de futebol. Então, assim, hoje, em alguns momentos da coletiva, eu fiquei com essa impressão. Mas vamos torcer para que dê certo. O que eu acho que não era o momento de mudar o que tem que tá rolando, né? De colocar um intermediário ali. Mas, por exemplo, se ele for um filtro dessas insatisfações do São Paulo, ele conseguir ajudar o São Paulo nessas insatisfações que o São Paulo vira e mexe apresenta, já pode ajudar de alguma forma, né? Serginho Oliveira de Brusque está aqui, o André Pereira de Vilhena, Rondônia, o Wilson Rocha está aqui, boa noite, e o Renato. Então, eles falaram tanto do Renato, ninguém fala qual a real situação do Renato, né? Então, assim, dá para entender muito bem, não. Wagner Cardoso de Capivari está aqui, o Giovanni Mota está dizendo que vai ser bom para o Santos. O Roberto Rodrigues, você acha que é uma boa para o Santos? Eu já dei um pouquinho minha opinião aqui. O Lecão Leque está aqui. Boa noite, uma coisa que eu observei no Everton domingo, ele joga muito adiantado, sou mais o Vanderlei do que ele. Então, mas esse lance dele jogar adiantado faz parte do conjunto da obra que o transformou em titular. Como a defesa do Santos joga muito avançada, o goleiro tem que não só jogar adiantado, mas tem que ter uma leitura de jogo muito boa para fazer a cobertura, e por isso que o Everton ganhou a condição de titular, né? Giovanni Mota, vamos ser campeão brasileiro. Eu também acredito, estou falando isso faz tempo, né? O Beto Santos está aqui de Chicago, nos Estados Unidos. O Edson Brandão de Mauá está aqui. O Carlos Afonseca de Santo André. O Jorge Diel está aqui, boa noite. O André Luiz Freitas está aqui também, dizendo que não gostou. O Joaquim Machado Velar Cruz, na minha opinião, o Santos tem tudo para terminar o primeiro turno com 6 pontos de vantagem. Você concorda? O Santos tem, não sei se 6 pontos de vantagem, mas o Santos agora ele tem 2 jogos em casa contra times teoricamente mais fracos, né? Avaí e Goiás. O Palmeiras tem Vasco e Corinthians fora de casa. E no meio desses jogos ainda tem os confrontos contra o Godoy Cruz pela Copa Libertadores, né? Então, eu acho que assim, já tá tirando, como a gente falou aqui, né? Que em julho era um mês para o Santos tirar a vantagem, ele já tirou a vantagem, e agora tem tudo para continuar invertendo isso, né? Abrindo agora a vantagem para o Palmeiras, né? Luciano Evangelista, alguma coisa sobre o Robinho? Então, hoje pipocou em rede social que o Pérez falou que era uma boa surpresa, todo mundo achando que era ou patrocínio Master ou o Robinho, né? Não foi nenhuma coisa nem outra.
A gente chegou a falar, eu falei pessoalmente com a advogada do Robinho, ela repetiu o discurso que ela tem dito, né? O Robinho tem contrato até o meio do ano que vem, já está treinando na Turquia, então não tem possibilidade de vir agora. O Iracildo Oliveira, mande boa noite para a torcida aqui no Ceará, tá lá. Um abraço para todo mundo no Ceará. Ceará fez um favor para o Santos ontem, ganhando do Palmeiras. O Tiquinho Oliveira tá aqui, o Maciel Mac de Marília. Boa noite, a torcida é muito corneta, o cara nem chegou e já estão metendo pau. Vamos apoiar, galera. Tem que apoiar. Agora é aquela história, né? Agora chegou, abraça, né? Rafael Almeida, boa noite, Paulo. Já respondi essa do curso, falando fama de desagregador. O Alifer Souza mandou um abraço para Santa Catarina, um abraço para todo mundo aí. Sérgio Euclides de Souza, estou aqui em Santos, meu filho está participando da pereira CT Meninos da Vila Sub-13. Sérgio do bairro Cachoeira, Zona Norte de São Paulo. Boa sorte aí para o seu filho, Sérgio. Vinícius Mirella está aqui também. Luiz Coletes, de Rio Preto, está dando boa noite. Aguinaldo Gonçalves, boa noite, sou fã de vocês, muito legal. O Sérgio Euclides, a pergunta do Robinho, eu já falei aqui, que foi especulação. O Roberto Barbosa está aqui, o Fábio Silva dando boa noite. Giovanni Mota, tomara que ele dê certo com o São Paulo. Essa é a minha preocupação. Não pode estragar o que está dando certo até agora, que é o São Paulo tomando conta de praticamente tudo. Então, assim, minha preocupação maior é essa. Espero que não ocorra, né? O Cristiano Santos está aqui, o Alexandre Alves de Itaquera está aqui também. Marcelo Barbosa, novidade de contratação. Então, nosso repórter está lá. O Pérez prometeu falar até nos bastidores ali e deve falar alguma coisa de contratação, porque o Paulo Autuori já deixou claro que não vai ser ele que vai falar de contratação. Então, o nosso repórter está lá ainda. Se tiver alguma coisa, a gente publica para vocês aqui logo, né? Tem quem então, Alves, posso esperar para ver? É isso aí, vamos esperar, né? Aldo Ferreira, chegou o Miguel Falabella da Vila Belmiro, me pareceu o Rolando Lero na entrevista, né? Fala e não diz nada. Rafael Almeida, minha impressão sobre o Renato é de que ele é unanimidade internamente, mas está sendo treinado para atuar no futuro sem se queimar. Então, mas ele nem vai no Santos. Para mim, ele é uma unanimidade. Todo mundo gosta dele, mas eu não sei qual é a atuação dele. Pelo que parece, a atuação dele é falar com o Pérez no WhatsApp. Neco Queiroz, salve, boa noite. Capão Redondo, Zona Sul, manda um abraço pro meu filho Rafael, um abraço aí pro Rafael. O Ricardo Martins de Colômbia, o Alves, lateral, alguma coisa, nada. Marcos Celes está dando boa noite aqui de novo. O Aldo Ferreira de Assis aqui. O Marcos Celes está dizendo que é palhaçada esse Pérez, né? Maciel Mac, falaram tanto que a base está largada, vamos deixar o cara trabalhar. Então, Maciel, o problema, assim, a base está largada. Eu falo aqui que está largada. Agora, sim, o Paulo Autuori não tem nenhuma experiência com trabalho de categoria de base. Nenhuma. Ele foi técnico de profissional e diretor de profissional. Então, assim, eu pessoalmente preferiria que contratasse um cara que tivesse um histórico positivo em categoria de base. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, o que chegou a ser cogitado, que é o executivo de futebol do América, que fez um trabalho bacana na base dali do América agora, mas Paulo Brax. Mas aí, assim, trouxe o Paulo Autuori. Isso que às vezes me incomoda, né? As pessoas olham muito mais o nome e o discurso do que o trabalho. O nome é bom, o discurso é bom, o trabalho não foi bom. Bruno Rodrigues, meu medo é que o São Paulo não se entenda com o Autuori e vá embora. Não, eu acho que, gente, pelo menos assim, eu acho que o Pérez tem bem isso na cabeça. Não é possível. Se por acaso não rolar, sai. Quem tem que sair é o Autuori. Não tem, acho que assim, não tem discussão, entendeu? Não adianta o Paulo Autuori chegar e começar a falar para o São Paulo fazer assim, se o cara tá fazendo de um jeito que tá na liderança do campeonato, né? Dino Chiquinho, voto à distância. Começou agora às 8 horas a reunião do Conselho Deliberativo, nosso repórter tá lá, já ficou seguido na vila para conversar sobre isso, né? Tá tendo a reunião para mudança do estatuto, e isso é um dos pontos que pode ser discutido nessa mudança do estatuto, que parece bastante polêmica. Alex
Fábio da Silva tá chegando agora. O outro está dizendo que é mais o Everson do que o Vanderlei. Deixa eu ver mais aqui, ó. Quem mais está aqui? Tá aqui. O Marcos Teixeira, boa noite, São Miguel Paulista está aqui. É, o Marcos Celes está falando, essa era surpresa, me poupei, achei que era pedalar. Então, até nisso, às vezes, o Santos bate um pouco cabeça, né? Porque o Santos criou uma expectativa muito grande para essa coletiva de hoje. Chegaram a começar a falaram do Robinho, falaram do patrocinador Master, falaram que era o terreno pro CT, pro novo CT, para as categorias de base. Aí chega, apresenta um treinador que a grande parte da torcida fica na dúvida. Gente, assim, ó, dá uma notinha no Twitter, a Nova apresenta no CT e pronto. Se fosse para isso, não precisa fazer tudo o carnaval. Gente, parece que a gente contratou Guardiola. Sim, e depois, é lógico, aí chega o Paulo Autuori e vai ter gente que vai ficar pé da vida, porque criaram a expectativa do Robinho, criaram a expectativa do patrocinador Master, criaram a expectativa do novo CT, e no final era um diretor que tem um cara, eu até vou falar o nome dele aqui, chama Felipe Ferreira, já foi diretor do Santos, até nem eu conheço pessoalmente, conheço só de trabalho, mas ele já foi diretor do Santos, hoje ele presta consultoria em futebol, e eu sigo ele no Twitter, ele escreveu um negócio muito interessante hoje, que assim, o Paulo Autori tem condições de desempenhar um bom trabalho, mas ele precisa primeiro descobrir se ele quer ser técnico ou se ele quer ser diretor de futebol. Porque parece que ele não está preocupado em trabalho, muitas vezes está preocupado em emprego. E na coletiva ele falou várias vezes que assim, no Brasil técnico eu não sou, mas fora do Brasil eu posso ser técnico. Decide, meu filho. Você quer o que da vida? Você quer alguém para pagar? E assim, ele vendeu um projeto pro. A gente estava em um grupo, estava comparando assim, pelo que ele não vai negociar com o jogador, né? Então ele vai ser tipo um Wagner Mancini de São Paulo como coordenador técnico, mas com status maior que o do Raí, que é o executivo de futebol. Não dá para entender, assim. Ficou estranho, assim. Ficou estranho. Vamos torcer para que dê certo. Aldo Ferreira, está faltando um bom meio atacante para garantir o campeonato, também acho. Quando o Cueva volta a treinar, mais para o final da semana, deve ser na quarta-feira ele deve voltar, né? O Santos treinou hoje, amanhã folga, na quarta-feira tem treino. Então, hoje teve um jogo treino dos reservas contra o São Bernardo, foi 4-1 para os reservas, o Jamota fez 2 gols, o Alanzinho, que é a grande promessa agora da base, fez um gol, o Caio Jorge também fez gol. Então foi 4-1. O Bruno Rodrigues está comentando aqui, exatamente o que eu falei. Todo esse mistério pelo Paulo Autuori. Assim, o Santos joga contra algumas vezes. Não dá para entender. Paulo César, os dois goleiros são ótimos, cada um com a sua característica, mas o momento é do Everson. Tô contigo, os dois são bons, cada um com a sua característica, e o momento é do Everson porque ele se encaixa melhor no que pede o Sampaoli. O Giovanni Mota, o Santos vai ganhar do Avaí Goiás, obrigação, e a obrigação torcedor. Gente, não tem desculpa. Domingo a Vila tem que estar abarrotada, assim, não pode ter lugar para ninguém respirar lá, assim. O Santos está lá, são 5 vitórias seguidas, liderança do campeonato, faz mais de um mês que o Santos não joga como mandante, então assim, o horário é bom, não tem desculpa. Domingo a Vila tem que estar abarrotada. Ronaldo Castro, pelo amor de Deus, tem que trazer o Gilberto do Bahia para compor o elenco. Tá certo, Ronaldo. Davi Henrique Lorbieski, manda um abraço para os Santistas de Guapiaçu, um abraço para todo mundo aí. O Dino Chiquinho, o Santos precisa de mais um meio, um centroavante, mais um atacante de lado. Eu acho que assim, um atacante de lado precisa. Um meia precisa. Centroavante, vocês gostaram do Uribe ontem? Parece que ele deu uma melhoradinha, né? O que vocês acharam, né? Thiago Silva, Robinho seria uma boa nesse time ou tá bom do jeito que tá? Para mim, eu sou fã do Robinho, já disse que eu traria de olho fechado. Wendel Martins, pensei que a surpresa era o Cueva vazando do Santos. Então, foi criada uma expectativa que não fez jus, assim. É igual, sabe aquela história que, por exemplo, quando prometem uma super festa, você vai com aquela, você passa a semana inteira esperando, você chega na festa, aí a festa é ok até, mas assim, você foi com uma expectativa muito maior
e sai frustrado. Então foi o que o Santos fez, né? A gente podia mandar um convite discretinho ali, falar, pô, chega pra festa. Aí, se for uma coisa um pouquinho legal, você já fica feliz, né? Já dá uma sensação um pouquinho diferente, né? Anderson Silva, vai e Goiás são considerados de menor expressão, são esses que devemos ter mais cuidado, mas não, com o São Paulo. A gente estava comentando, né? Antigamente o Santos não ganharia um jogo como foi o do Botafogo, mas nem a pau. Fora de casa, jogando um tempo com um a menos, e foi lá e ganhou. Então, assim, já passamos desse medo, né? Delis não joga mais no Santos? Joga, vai entrar. Logo, logo ele vai ter chance. Reinaldo Ferreira, boa noite. Reinaldo Jussara, no Paraná. Achei que a boa surpresa era o Robinho. Aí vem com o Torres. Pérez está de brincadeira. Então, tá todo mundo aqui reafirmando o que eu falei, né? Manda um abraço para a Embaixada do Peixe de Goiânia. O Matheus Rodrigues está dizendo um abraço para o pessoal dessas embaixadas. São os guerreiros aqui. A gente acompanha mais de perto o trabalho do Agostinho na Embaixada do Santos aqui de São Paulo. Faz um trabalho fantástico, muitas vezes sem apoio nenhum. Então, pessoal de embaixada aí, parabéns para todos vocês, viu? Jorge Dil, com a saída do Vanderlei, até a defesa ficou mais segura, sem contar que o Vanderlei é pé frio. O Vanderlei é bom goleiro, isso é uma coisa, né? E o Cueva Chinelinho, quando ele vai embora do Santos, Milton Didoni, não sei. J. Sampaio, amigos, quinta-feira estreia Super Esporte na Super Rádio 1150M, das 18 às 19, com comando do Hélio Claudino. Conto com você, pode contar comigo, Jotinha, você é fera. O pessoal aí quiser acompanhar, tá lá, né? Neco Queiroz, novidade sobre o patrocínio Master. Então, hoje rolou, depois que teve o anúncio, rolou até uma montagem dizendo que seria a Quicksilver e todo mundo esperando. Eu falei com o Frazão, não é da minha área, né? Então é complicado, né? Elton Barbosa, boa noite, manda um abraço pro pessoal de Três Lagoas, um abraço para todo mundo aí. Thiago Silva, Robinho não tem espaço, ou se tem. O Alex Fábio da Silva, vida longa ou diária, olha, valeu pelo comentário aí, Alex, a gente espera ter vida longa mesmo. Paulo César de Campos do Jordão, boa noite, tá chegando agora. Como assim, Paulo Autuori, que função? É meio complicado, mas ele vai mandar em tudo ali. Vai ser o cara para mandar em tudo. Vamos ver o que vai acontecer. Lucas Cirino, Robinho, vem, não. Paulo Autuori chegou, Luiz Francisco dos Santos chegou. Tadeu Bueno, boa noite. Dali Peixe, Itapuã, Santa Catarina, um abraço. Giovanni Mota, Paulo Autuori falar muito baixo. Anderson Silva, Diário do Peixe, deveria tentar falar com o Renato, saber dele a função do Santos antes. Eu, pessoalmente, já mandei umas 300 mensagens para o Renato. Ele não quer falar, ele disse que está com problema familiar e não vai falar, né? Rafael Ramos, hoje no Fox Rádio falou de vocês sobre convocar a torcida. A gente viu, o Sormani falou, um abraço aí pro Fábio Sorbani, agradeço aí pelos comentários. Realmente, a gente está fazendo essa campanha com os formadores de opinião aí do Santos, porque precisa, assim, não tem desculpa. O Santos tem que jogar com 14, 15 mil pessoas na Vila domingo. Ingressos já estão à venda, valor não está caro, faz mais de um mês que o Santos não joga em casa, então vamos lá. Joel Santos, o Ronaldo já saiu do Santos, onde ele entregou o cargo? Então, na coletiva, ninguém falou que o Renato saiu, esse que é o problema, entendeu? Rodrigo Tavares só reclama também, hein? Do que, Rodrigo? Conte aí. Jorge Dias, se a Toalha tivesse ido para a capital, todos aplaudiram. Cara, eu não acho que ele tem mais espaço nesses times da capital, sabia? Como eu falei para vocês, o São Paulo, da última vez, ele tinha uma imagem muito, muito boa do lance do Mundial e tal. A última passagem dele durou 3 meses. Ele foi contratado em julho e foi demitido em setembro. Então, assim, não acho que ele tem tanto esse espaço, não, viu? O que eu falei, cara, são 7 dos últimos 7 trabalhos, nenhum chegou ao final. Muito, muito complicado. E assim, no Atlético Nacional ele foi demitido depois de tomar de 5 do Fluminense. O Fluminense está no Z4 do Campeonato Brasileiro, né? Que mais? Sabe do dinheiro do Rodrigo? Ainda não entrou. O Lucas Cirino tem até o dia 31. Alves, sou santista do interior. Meu sonho é ver o jogo na Vila. Não vai sair numa promoção que possibilite realizar este sonho? Olha, quem sabe mais para frente. A gente precisa crescer um pouquinho mais ainda. Marlon David, qual a sua opinião sobre pensar pequeno como no passado e fazer uma arena para 5 mil a mais? O que vender a alma do retrofit da Vila? O Marlon, o meu ponto do retrofit da Vila, eu já disse, não é nem a questão de capacidade, tá?
o arquiteto explicou bem lá, o negócio de questão de ocupação, tudo. É que o projeto, pela área que o Santos tem ali, que não vai ter desapropriação, nada, não dá para você ter, por exemplo, muita gente perguntou: e eu vou de São Paulo, vai ter um estacionamento para eu colocar meu carro? Não, não vai ter estacionamento. Vai ter um shopping ali? Não, não vai ter um shopping. Vai ter cinema ali? Não, não vai ter cinema. Vai ter escritório de alguma coisa? Não vai. Então, assim, não vai gerar receita para o Santos. Então, não faz, na minha opinião, não faz sentido, tá? Essa foi a opinião que eu tenho sobre o lance do retrofit. É muito mais até do que a questão simples da capacidade, né? Douglas de Uberlândia está aqui, o Brian não vai embora, enquanto não encontrar clube, não vai, não. Robson Martins, vocês são muito pessimistas. Imagine se o Santos estivesse na zona de rebaixamento. Não somos pessimistas, não, Robson. Eu pessoalmente estou dizendo aqui faz muito tempo que o Santos tem condições e vai brigar pelo título brasileiro. Quem acompanha a live aqui sabe. Agora sim, a gente tem que ter. O que você disse de pessimista, eu estou dizendo de ser crítico. Porque assim, eu vou falar mais uma vez o que muita gente fala, né? Ninguém fazia isso na época do Modesto, ninguém fazia isso na época do Odílio. Olha, assim, o Diário não existia na época do Modesto e na época do Odílio. Garanto para vocês que se existisse, seria muito crítico e talvez impedisse algumas coisas que foram feitas nessa gestão. Mas eu quero o seguinte: o Pérez está dizendo que ele não vai concorrer à reeleição. Eu quero em 2021, se der algum problema, alguma coisa, você fala: olha, tudo que estão falando agora, o Diário falou. Como eu disse, até agora a gente pode dizer que a administração do Pérez, no balanço, ela é positiva e a gente não tem nenhuma informação de que ele teve alguma atitude danosa ao clube. Tirando as picuinhas que conselheiro usa às vezes para fazer picuinha. A gente não tem essa informação, então assim, a gente considera a administração até hoje positiva, muito mais acertos do que erro. Mas assim, tudo que a gente acha que tem que falar, a gente está falando. Então, se daqui a 5 anos chegar outro cara e falar: na época do Pérez vocês não falavam isso, não, a gente falava assim, e o Rodrigo Martins ficava reclamando que a gente falava. Juliano Marcelo de Pontal está aqui. O Luciano, domingo vou na Vila, é isso aí, tem que ir todo mundo na Vila domingo, né? O Douglas Cunha, contra Havaí e Goiás, tem que lotar até os arredores da Vila. Isso, tem que dar aquela cara de alçapão mesmo. Gilson e Josi estão aqui, de Cascavel. O Luiz Francisco Santos está aqui, o Uribe não. O Marcos Celes, até zoei meus amigos no trabalho, falei que o pedalar voltou, agora fiquei com a cara no chão. Então, muita gente em paz, por isso que a gente toma muito cuidado aqui, né? Começou a sair essa história de que seria a volta do Robinho. Eu mesmo falei com a advogada dele, ela falou: meu, sem chance alguma, esquece, a gente não publicou nada sobre isso. Mas muita gente mandou mensagem até pro celular do Diário para perguntar se estava voltando, né? A gente explicou tudo direitinho. O Aldo Ferreira disse: tem que aproveitar e tentar fazer mais gols e igualar o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras vai tropeçar nessas rodadas aí, viu, Aldo? O jogo Palmeiras e Corinthians no Arena Corinthians tem uma cara de 0-0 que eu vou te contar, viu? Edivaldo Santos precisa jogar Soteldo, Derlis e Marinho no ataque. É uma possibilidade boa, não acho ruim, não. Marcos Brandelli, achei que era o Robinho. Manda um abraço para José Bonifácio. Robinho é lenda mesmo? Lenda. O Ângelo Silva, Uribe, banco sem dúvida. Ataque Soteldo, Marinho, Sacha. Também uma possibilidade boa. Wilson Júnior, se colocar um Cone no lugar do Uribe, o Santos não perde uma. Marcel Macri, a diretoria não pode inventar de jogar no interior ou outro estado nessa altura do campeonato. É Vila ou Pacaembu. Hoje vejo o Ângelo Silva, hoje vejo meu Santos jogando com vontade, não dando sopa pro azar. Olha, Ângelo, mas eu admito que ontem eu fiquei um pouquinho pé da vida, porque assim, depois que fez 1-0, teve umas 2 ou 3 chances para matar o jogo, não ter drama no final. Ontem eu fiquei preocupado, graças a Deus deu tudo certo, né? Juliano Marcelo, Evandro não vai jogar? Vai, mas vai com calma. Vamos, acho que ele foi pro sacrifício nesses primeiros jogos aí, né? A gente já está com quase 30 minutos aqui. Eu vou responder rapidinho as últimas perguntas. Quem mais está aqui? O Júlio Serreiro de Dracena está aqui. Thiago Silva, tem que trazer o Ibra. Rapaz, vocês viram o que aconteceu com o Ibra esse final de semana? Eu vou tentar resumir rapidinho. Perguntaram para ele, ia ter o clássico de Los Angeles, né? Ele tá no Galaxy e tem
o Los Angeles FC. Perguntaram para ele antes do jogo, quem é melhor, você ou o Vela, o mexicano que é do Los Angeles FC? Ele falou, claro que eu. Aí o repórter falou, mas o Vela tem mais gols e mais assistências que você no campeonato. Ele falou assim, mas o Vela tem 29 anos e está no auge dele, né? Onde eu estava quando eu tinha 29 anos? O repórter falou, você estava na Europa. Ele falou, então, não tem comparação. Aí chegou o jogo, o Vela fez 2 gols, o Ibra fez 3 e saiu e falou, tá vendo? Não tem comparação. Cara, eu sei, eu sou muito fã do Ibra, o cara é fenômeno. José Lino Korranski está aqui, boa noite, dando boa noite a todos os santistas. David Henrique, o Santos vai abrir 6 pontos do Palmeiras nessas 2 rodadas. O Palmeiras vai perder para o Vasco e para o Corinthians. Olha, eu tô achando que vai abrir, o Santos vai abrir ali, vai, de 2 ou 4 pontos. Não acho que vai abrir 6, não. Vamos torcer, né? O Luiz Francisco dos Santos, contra tudo e contra todos. Jurandir Oliveira, Autuori é mais perfil para o São Paulo, mas no São Paulo não querem mais ele lá, não. Anderson Silva, você imagina esse time nas mãos do Ventura, do Cupo, estaremos entre o 10º para lá. O São Paulo é o melhor do Brasil, concordo contigo. Boa noite para o Altamiro de Rancharia, o Luiz Aguiar, peixe na cabeça. Rodolfo Ramos, acho que o São Paulo devia dar uma oportunidade para o Rodrigão no Santos, ele é muito ruim mesmo, porém faz os gols. Me lembra o Kleber Pereira. Pablo Gouveia, deixa o cara trabalhar para depois falar. Então, a gente só está fazendo uma análise, depois a gente vai acompanhar o trabalho, né? Torcer para que dê certo. A nossa torcida é para que dê certo, claro. O Elton Jean tá aqui, Ronaldo Borges, as criativas, será que vão aparecer? Então, esse é o nosso maior drama, mas assim, tem que estar lá, né? O ingresso está quando? Ixi, vai de 20 a 80 reais o ingresso, Ângelo. 20, não, a 120 reais. Tem lá no nosso. Tem a matéria que a gente fez ali, né? Luiz Aguiar de Jaguariúna tá aqui. Jaguaruana, quer dizer. Uribe Cueva não dá, tá dizendo José Alves. O Nicolas Barbosa, que fizeram com o dinheiro do Neymar? Pergunta difícil. Quem mais tá aqui? O que você acha do sorteio do Janandir Oliveira? Eu acho que o sorteio hoje é muito importante para o Santos. Eu acho que falta um detalhe ali para ele ganhar o 10, assim, porque na hora de decidir as jogadas, algumas vezes ele toma a decisão errada, né? Mas assim, hoje ele é um cara que dá muita intensidade para o jogo do time do Santos, incomoda os zagueiros. Então hoje eu acho que ele é muito produtivo, né? Se ele melhorar essa definição de jogadas ali, tem tudo para ser um nível top de Europa, assim, né? Quem mais então? Patrocínio Master, o Edson Nunes perguntando, a gente já falou que não tem. Então acho que é isso. O João Marcelo, quem foi apresentado hoje não vi, foi o Paulo Autuori, né? O material sobre o retrofit, a gente fez uma matéria no site com todas as informações, dúvidas, tudo que vocês querem saber tem uma matéria lá no site, perguntas e respostas sobre o retrofit da Vila, né? E o Célio Soares, toda essa expectativa para o Autuori, achei que viria um jogador como o Robinho. A gente também achou que criaram uma expectativa um pouco acima da entrega, né? Mas é isso, gente. Sampaoli, fechado com Sampaoli, genial, com 10 ele foi para cima do Botafogo, ganhamos fora de casa, 5 vitórias seguidas, tem tudo para chegar a 7 vitórias seguidas, mas o torcedor tem que dar o apoio dele. Então tá certo, gente? O Aldo, só não começou às 19h30 hoje, porque estava rolando a entrevista do Pérez ainda e a gente queria acompanhar toda a entrevista até para comentar com vocês com um pouco mais de clareza tudo o que aconteceu. Por isso que a gente começou por volta das 8 horas. Tá certo, gente? Um abraço para todos vocês, uma boa noite, um bom restante de semana aí para todos vocês.